Meu nome é Márcio Silmeiro, eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, na Paraíba. Define um dicionário o conceito de doutrina como um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso, político ou filosófico. Na realidade, toda instituição possui uma doutrina, seja escrita, seja costumeira. Elas se constituem e operam a partir de um núcleo de ideias compartilhadas por seus membros. Sem doutrinas, não haveria identidade, organização ou propósitos. Não haveria a instituição. Sendo o anglicanismo um ramo histórico da Igreja de Jesus Cristo, a nossa doutrina é, e muito, compartilhada com os demais ramos. Sendo o anglicanismo também uma igreja reformada, a nossa doutrina é, e muito, compartilhada com outras igrejas reformadas. Mais ainda, sendo a igreja cristã, por seu fundamento Jesus Cristo, a culminação das profecias messiânicas e povo da nova aliança, do Segundo e do Novo Testamento, não começamos o nosso corpo doutrinário do zero, mas somos herdeiros de conceitos elaborados pelo povo da antiga aliança, do Antigo Testamento, que são os hebreus. Quando um diácono, presbítero ou bispo vai ser ordenado ou sagrado, um conselho de missão ou junta paroquial é empossada, há o compromisso, dentre outros, da conformação à doutrina da diocese, província ou da comunhão anglicana. Esse ato que é falado e subscrito pressupõe duas coisas. Primeiro, que o anglicanismo tem uma doutrina. E segundo, que a pessoa a conhece e está sendo sincera em expressar o seu compromisso de conformação, de adequação, de crer, viver e promover a doutrina. E que consistiria então a doutrina anglicana? Primeiro, o livro sagrado. Nós somos herdeiros do Antigo Testamento, sendo ele uma revelação, conquanto de destinação universal entregue ao povo hebreu. A igreja sempre acreditou que o cânon, ou conjunto de livros do Antigo Testamento, deveria ser definido pelas lideranças religiosas do povo hebreu, a partir da vivência histórica da sua fé. Assim nós aceitamos a decisão do Concílio de Jamna, no ano 70 d.C., no estabelecimento pelos hebreus desse cânon. 39 livros, incluindo a lei, a Torá, livros históricos, proféticos e literatura sapiencial. Muito da literatura religiosa judaica foi então descartada e outros livros chamados de deuterocanônicos foram reconhecidos apenas como úteis para instrução e devoção, mas sem o mesmo status dos demais. Esses livros foram incluídos no cânon da Igreja de Roma no século XVI pelo Concílio de Trento em 1546. Em seu rito de ordenação, o anglicanismo requer dos seus ministros a crença nas escrituras canônicas do Antigo e do Novo Testamento como a palavra de Deus e que nelas se contém todas as coisas necessárias para a salvação. Contemporaneamente, o documento conhecido como o Quadrilátero de Lambert, deliberado pela Conferência de Lambert em 1888, tem como seus itens principais as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, contendo todas as coisas necessárias para a salvação e como sendo a regra e o padrão último de fé. O arcebispo de Cantuária, Donald Congan, ele afirmou: a Bíblia é o livro através do qual, através de nenhum outro, o Espírito de Deus fala ao homem. A igreja anglicana, ela é uma igreja bíblica. O segundo item do Quadrilátero de Lambert é o credo apostólico, como símbolo batismal, e o credo niceno como declaração suficiente da fé cristã. E que doutrinas estão contidas nesses credos? O credo apostólico, com início no século II, a redação final no século IV, a base do sagrado depósito da fé dos apóstolos e dos pais apostólicos, afirma monoteísmo de Deus Criador e Todo-Poderoso, o trinitarianismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, a encarnação e o nascimento virginal do Jesus Cristo histórico, sua crucificação, morte e sepultura sob Pôncio Pilatos, o procônsul romano da Palestina. Sabe o que mais o credo ensina? Quarto, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo ao céu.
Quinto, o retorno de Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos. Sexta lição do credo, a igreja como comunhão dos santos. Sétimo, a remissão dos pecados. Oito, a ressurreição do corpo. E 9, nós aprendemos a vida eterna. Amém. O Credo Niceno foi aprovado pelo Concílio de Niceia, já em 325 d.C., e revisado pelo Concílio de Constantinopla em 381 d.C. E aí esse credo aprofunda as doutrinas do credo apostólico, especialmente as duas naturezas, divina e humana, de Jesus Cristo e o papel do Espírito Santo. A expressão "e do Filho", a cláusula filioque, somente foi introduzida pelo Concílio de Toledo na Espanha em 589. Sendo uma das causas da divisão entre Oriente e Ocidente, é a expressão "reconheço um só batismo para remissão de pecados". Isso tem sido entendido como o batismo com o Espírito Santo que ocorre na conversão de todos os fiéis. Os credos eles foram usados para definir as doutrinas e para ensinar os fiéis, especialmente na preparação para o batismo e para a confirmação, a profissão de fé. Eles eram a base para os catecismos, textos simplificados em forma de perguntas e respostas, como instrumentos de popularização dos ensinos cristãos. Vamos agora falar sobre os sacramentos. O terceiro item do quadrilátero de Lambert afirma: os dois sacramentos ordenados por Cristo, batismo e a ceia do Senhor, são ministrados com o uso das inexauríveis palavras de Cristo na instituição e dos elementos ordenados por ele. O nosso catecismo define um sacramento como um sinal externo e visível que traz uma graça interna e invisível, que é espiritual, que nos foram dados e ordenados pelo próprio Cristo. O 25º artigo de religião assim se posiciona sobre os sacramentos. Os sacramentos instituídos por Cristo não são unicamente designados ou indícios de profissão dos cristãos, mas antes testemunhos certos e firmes e sinais eficazes da graça e da bondade de Deus para conosco, pelos quais ele opera invisivelmente em nós e não só vivifica, mas também fortalece e confirma a nossa fé nele. O quarto item do quadrilátero de Lambert afirma o episcopado histórico, localmente adotado nos métodos de sua administração para as variadas necessidades das nações e dos povos, chamados por Deus para a unidade da igreja. Coerente com séculos de história da igreja, na primeira reforma, o anglicanismo e o luteranismo escandinavo e báltico, eles mantiveram o seu caráter episcopal. Ou seja, igrejas governadas por bispos. Essa é uma marca comum a toda a comunhão anglicana. O anglicanismo, mesmo afirmando a licitude de conviver com diferenças quanto às questões secundárias, de forma ou acidentais, sempre foi um ramo da Igreja de Cristo que definiu, se comprometeu e ensinou um sólido corpo doutrinário, consoante com a Bíblia e a tradição apostólica. A Igreja Anglicana no Brasil se mantém fiel a esse princípio.